E se tudo que você acredita sobre propósito estivesse incompleto? E se no silêncio da história existisse uma voz antiga, ignorada por gerações, ainda tentando alcançar você hoje? Antes de reis, antes de nações, antes mesmo de qualquer sistema religioso existir, houve um chamado. Um chamado que não veio com explicações, não trouxe mapas, não ofereceu garantias visíveis, apenas uma direção e uma promessa. E foi nesse momento, quando o mundo estava mergulhado em confusão, que algo invisível começou a mudar o destino da humanidade. Porque quando todos haviam perdido o caminho, quando o sagrado já não era reconhecido, uma escolha divina rompeu o curso natural da história. Não para os fortes, não para os preparados, mas para alguém disposto a ouvir. E essa escolha desencadeou uma sequência de eventos que ainda hoje ecoa, silenciosa, poderosa, inevitável. Agora imagine deixar tudo para trás sem saber para onde vai. Nenhuma garantia, nenhuma segurança, apenas uma voz e a decisão de confiar nela. Foi assim que tudo começou. Um homem comum, inserido em uma realidade corrompida, foi arrancado do conforto, da cultura, da identidade que conhecia e conduzido por algo que não podia ver, mas que carregava um peso eterno. Não era apenas uma jornada física, era o início de um plano que ultrapassava gerações. Uma promessa foi liberada naquele instante e, com ela, uma missão silenciosa: restaurar aquilo que o mundo havia perdido, o conhecimento do Deus vivo. O chamado ecoou no silêncio de uma humanidade perdida, como uma voz que rasga as trevas quando já não há direção nem memória do que é verdadeiro. Entre povos corrompidos por ídolos feitos por mãos humanas, quando o coração dos homens já não distinguia o sagrado do profano, Deus escolheu um homem, não o mais poderoso nem o mais influente, mas aquele cujo coração ainda podia ouvir. E foi assim que Abraão foi separado do meio de sua própria casa, arrancado de tudo que lhe era familiar, conduzido por uma promessa invisível, porém eterna. Far-te-ei uma grande nação, disse Deus, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. Naquele instante, não era apenas um destino que mudava, mas o curso da história humana. Uma missão silenciosa começava a ser escrita, carregando o peso de restaurar aquilo que o mundo havia perdido, o conhecimento do Deus vivo. O tempo avançou, e com ele, a escuridão se aprofundou sobre a mente dos homens. O conhecimento de Deus tornou-se distante, quase esquecido, substituído por imagens vazias e leis moldadas pelo egoísmo humano. O que era santo foi trocado pelo conveniente. O que era justo foi distorcido por interesses próprios. Ainda assim, o juízo não caiu como poderia. Em vez disso, uma oportunidade foi oferecida. Em meio ao caos espiritual, Deus decidiu revelar-se novamente, não por imposição, mas por meio de um povo. Um povo que carregaria não apenas mandamentos, mas o reflexo do caráter divino. Pois os estatutos do Senhor, como está escrito, são santos, justos e bons. Romanos 7:12. E através deles, o homem poderia reencontrar aquilo que havia perdido dentro de si, a imagem moral de seu Criador. Israel foi separado, não para a exaltação própria, mas para a responsabilidade. Foi colocado à parte como quem segura uma luz em meio à escuridão, com a missão de não deixar que ela se apagasse. A lei de Deus deveria ser preservada, sua autoridade sustentada, sua verdade vivida. Eles se tornaram depositários de algo que não lhes pertencia, um tesouro celestial confiado a mãos humanas. E através deles, o mundo deveria ouvir novamente o chamado esquecido, uma voz que atravessaria povos e nações, dizendo para abandonarem a idolatria e voltarem ao Deus vivo. Não era apenas um privilégio, era um encargo sagrado, uma aliança viva entre o céu e a terra. E então veio o tempo da libertação, não com sutileza, mas com poder. Com grande força e com forte mão, Deus rompeu as correntes que prendiam seu povo no Egito. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios, na terra de Cão. As águas se abriram diante deles, como um testemunho vivo de que o impossível se curva diante da vontade divina.
repreendeu o Mar Vermelho e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Cada passo naquela travessia era mais do que fuga, era transformação. Eles deixavam de ser escravos não apenas em corpo, mas em identidade. No deserto, onde o silêncio era profundo e a sobrevivência incerta, Deus se revelou de forma íntima, não como um governante distante, mas como um guia presente, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança, achou-a na terra do deserto. Deuteronômio 32, 9. Ele os cercou, os instruiu, os guardou como a menina do seu olho. Como uma águia que ensina seus filhotes a voar, ele os sustentava quando caíam, os guiava quando não sabiam o caminho. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deuteronômio 32, 12. Era um relacionamento sendo construído, não baseado apenas em leis, mas em cuidado, presença e fidelidade. Finalmente, eles chegaram à Terra Prometida, não como conquistadores comuns, mas como um povo moldado pela intervenção divina. Estabelecidos sob a proteção do Altíssimo, eram chamados a viver de maneira diferente, a refletir algo que o mundo já não conhecia. Foi então que a história deles passou a ser contada como uma parábola viva. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito de sua vinha. Isaías 5:1. Deus os plantou com intenção, preparou cada detalhe, removeu obstáculos, edificou proteção, esperando que dessem fruto. Não qualquer fruto, mas fruto que revelasse quem Ele é. Tudo foi entregue a eles: a lei, o conhecimento, a presença, o templo, os sacrifícios que apontavam para algo maior. Cristo, ainda não revelado plenamente, já estava entre eles, como instrutor, como guia invisível, como presença constante no santuário. A glória que repousava sobre o propiciatório não era apenas um símbolo, era a evidência de que Deus habitava no meio do seu povo. E através de Moisés, a aliança foi declarada com clareza. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu. Deuteronômio 7:6. Não por mérito, mas por propósito, não para domínio, mas para testemunho. O plano era maior do que eles podiam compreender. Israel não existia apenas para si, era um instrumento para alcançar o mundo. Cada lei obedecida, cada ato de justiça, cada demonstração de misericórdia deveria atrair outras nações. O convite não era restrito. Aqueles que abandonassem a idolatria, como Raabe e Rute, encontrariam lugar entre eles. O reino deveria crescer, expandir-se, até envolver toda a terra. Mas algo começou a mudar. Silenciosamente, quase imperceptível no início, o propósito foi sendo esquecido. E então, a decepção divina ecoa como um lamento. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada? Jeremias 2:21. Aquela que deveria produzir fruto para o mundo passou a viver para si mesma. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Oséias 10:1. O amor que deveria ser compartilhado foi retido. A justiça foi corrompida, e onde Deus esperava retidão, encontrou opressão. Que mais podia se fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Isaías 5:4. A pergunta não exige resposta, apenas revela a dor de um Deus que fez tudo, e ainda assim foi rejeitado. Mas a história não terminou com promessas, ela seguiu marcada por escolhas. O Senhor já havia revelado por intermédio de Moisés o caminho da vida e o caminho da perda. Diante deles estavam as consequências da fidelidade e da infidelidade, claras como o dia. Se guardassem o concerto, viveriam sob a luz constante da presença divina, mas ao rejeitá-lo, estariam se afastando da própria fonte da vida. E quando esse afastamento acontecia, não era Deus que os abandonava, eram eles que se colocavam fora do alcance da bênção. Houve momentos em que ouviram, momentos em que o coração se quebrantou,
E então a prosperidade floresceu entre eles, alcançando até mesmo as nações ao redor. Mas com o tempo, esqueciam-se novamente de quem os havia chamado e perdiam de vista o privilégio que carregavam, o de representar o próprio Deus diante do mundo. O que lhes foi confiado como missão passou a ser tratado como posse. Aqueles que eram apenas mordomos começaram a agir como donos. A vinha, que deveria produzir frutos para todos, tornou-se objeto de apropriação egoísta. O serviço que pertencia a Deus foi negligenciado e o próximo foi privado do testemunho que deveria receber. Em vez de luz, tornaram-se motivo de tropeço. Sua cobiça cresceu, sua visão se estreitou e aquilo que deveria refletir o caráter divino passou a distorcê-lo diante dos olhos dos povos. Assim, os gentios, observando suas ações, passaram a interpretar de forma errada o Deus que eles diziam servir. Não porque Deus houvesse mudado, mas porque seu povo já não o representava com fidelidade. Ainda assim, a resposta divina não foi destruição imediata, mas paciência profunda. Como um pai que não desiste de seus filhos, Deus continuou chamando, advertindo, suplicando. Colocou diante deles as bênçãos que haviam perdido, relembrou-lhes o que estava ao seu alcance, revelou-lhes seus próprios pecados, não para condenar, mas para restaurar. E enviou mensageiros, homens que carregavam mais do que palavras, carregavam o peso da verdade. Mas aqueles que vinham para curar foram tratados como inimigos, foram rejeitados, perseguidos, silenciados. E ainda assim, outros foram enviados e novamente rejeitados. A cada nova oportunidade, a resistência se tornava mais intensa e o coração mais endurecido. O exílio veio como consequência inevitável, não como vingança, mas como reflexo de suas escolhas. Longe da terra prometida, muitos finalmente enxergaram o que haviam perdido. O arrependimento brotou entre lágrimas e o retorno foi concedido. Mas mesmo depois de voltarem, mesmo após experimentarem a restauração, os mesmos erros começaram a se repetir. Alianças políticas tomaram o lugar da dependência de Deus, e novamente os profetas foram levantados para corrigir o caminho. E novamente foram recebidos com desconfiança, com desprezo, com rejeição. Era um ciclo doloroso, repetido geração após geração, como se a história insistisse em ensinar, mas o coração se recusasse a aprender. A vinha, plantada com tanto cuidado pelo lavrador divino, foi desprezada por aqueles que deveriam cultivá-la. A excelência que lhes foi confiada foi ignorada, rejeitada, lançada fora. Pisaram sobre aquilo que era sagrado, como se pudesse ser destruído, como se o plano de Deus pudesse ser interrompido por mãos humanas. Mas o lavrador não foi vencido. Ele removeu a vinha, ocultou sua raiz e a plantou novamente, além do alcance daqueles que buscavam destruí-la. O tronco permaneceu vivo, preservado, protegido. E ainda que invisível aos olhos, sua vida continuava fluindo. Os ramos se estendiam além do muro, acessíveis, convidando mais uma vez aqueles que quisessem fazer parte dessa vida. E assim, através dos séculos, a mensagem permaneceu. As palavras dos profetas não foram em vão. Nelas estavam revelados não apenas os erros de um povo, mas o coração de um Deus que nunca desistiu. Seu amor pela humanidade caída, seu plano de redenção, sua fidelidade diante da infidelidade humana, tudo estava ali, registrado, vivo, ecoando através do tempo. A história de Israel tornou-se mais do que passado, tornou-se espelho. Um testemunho de quedas e restaurações, de rejeição e graça, de justiça e misericórdia caminhando lado a lado. E agora, a voz que antes falava àquela geração continua ecoando, alcançando todos aqueles que hoje estão na vinha. A mensagem não mudou, o chamado não foi alterado. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe: Eu, o Senhor, aguardo,
e a cada momento a regarei. Para que ninguém lhe faça dano, de dia e de noite a guardarei. Isaías 27, 2, 3. Não é apenas uma promessa, é uma declaração de cuidado contínuo. Deus ainda guarda, ainda sustenta, ainda protege aquilo que é seu. E há uma esperança que não foi apagada. Enquanto o mundo continua em busca de respostas, o Senhor da vinha está reunindo frutos, não de um único povo, mas de todas as nações. O tempo da espera se aproxima do fim, e aquilo que foi prometido desde o princípio está prestes a se cumprir. Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Isaías 27, 6. Não mais limitado, não mais contido, mas abundante, vivo, alcançando toda a terra, porque aquilo que Deus começa, Ele leva até o fim. E se essa mensagem falou com você hoje, não deixe que ela termine aqui, porque aquilo que começa como um simples ouvir pode se transformar em algo que muda completamente a direção da sua vida. Cada detalhe dessa história carrega uma verdade que ainda está viva, esperando para ser lembrada, vivida e compartilhada. E é exatamente por isso que a sua interação faz diferença. Quando você deixa o seu like, não é apenas um clique, é uma forma de levar essa mensagem ainda mais longe, alcançando outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente isso. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse que despertam, confrontam e fortalecem a fé, então se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que já estão sendo preparados para tocar ainda mais profundamente o seu coração. Obrigado por estar aqui até o fim e lembre-se, algumas mensagens não chegam por acaso.